A estrutura completa para mentores sair do zero aos 30k por mês em 2026. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Werlen Henrique, eu sou ex-head de marketing de uma startup para mentores e decidi sair do CLT para entregar muito resultado, pegar todo o conhecimento e fazer com que mentores escalassem para 30 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês. E nesse vídeo eu vou te mostrar a estrutura completa que fez todos esses mentores terem resultados aqui. Então eu não vou esconder nada, eu vou de fato abrir o jogo, coisa que aqui no Brasil a galera do mercado não faz, eles sempre têm que cobrar por isso, então eu vou abrir de forma gratuita tudo que eu fiz aqui, toda forma, todo passo a passo que eu fiz para gerar resultado para esses mentores aqui, que você consegue sair desse vídeo aplicando sozinho. Primeiramente, eu queria apresentar o Leandro aqui, ele seguiu passo a passo da implementação. Em apenas 20 dias de projeto, ele conseguiu chegar na marca de 41 mil reais, seguindo o nosso passo a passo, tendo meu acompanhamento individual, tendo meu WhatsApp, a gente fazendo um acompanhamento no detalhe com ele de todas as métricas. E tem o Aleph também, que ele chegou aqui, né, ele tinha uma mentoria, só que ele não sabia como vender, ele não sabia da forma que vendia, né? Ele tinha alguns processos, só que os processos meio que estavam bagunçados. A gente entrou com a implementação, implementou os funis, ajustou a oferta, ajustou o marketing dele, ajustou as vendas, aplicamos todo o processo que eu ensino aqui, que eu implemento para os mentores, e ele conseguiu sair aí do perdido para fazer vendas consistentes todos os dias, tá? Então esses são dois cases aqui que eu queria apresentar para vocês, mas sem enrolação, vamos lá para o conteúdo. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma pesquisa de nicho. Se você já tem a sua mentoria hoje ou está criando a sua mentoria hoje, isso aqui tem que estar muito forte. Por quê? Dependendo do nicho que você escolhe, se a pessoa não tiver e não tiver disposto e capaz de gastar dinheiro para investir em conhecimento, vai ser muito difícil você vender a sua mentoria. Então você vai ter que achar um mercado com uma dor específica, disposto e capaz de gastar dinheiro, tá? Se a gente achar um mercado, um nicho que está com a dor muito latente, mas eles não têm dinheiro para comprar a sua mentoria, fica um pouco complicado, tá? Tem outros métodos para isso, mas fica mais um pouco complicado. Então o nicho é muito importante aqui. E se você nicha, se posiciona de uma forma genérica hoje, eu te convido a se posicionar de uma forma mais específica. Se você se posiciona como mentor de concursos, por exemplo, eu se posiciono como mentor de concursos, é melhor você se posicionar como mentor de carreiras policiais para São Paulo, por exemplo, entendeu? Subniche aquilo ali, entendeu? É melhor você sair do abrangente, pegar todo mundo, falar com todo mundo e ir para algo mais específico, tá? As pessoas vão se identificar mais com você, você vai conseguir bater mais na dor dessa pessoa. Depois disso, a gente vai fazer uma lista de sonhos desse mercado, tá? Então precisa ser específico, resultado mensurável e precisa ter um prazo. Depois do sonho, a gente vai criar uma lista de cada um dos problemas que essas pessoas vão ter. Então a gente vai fazer um brainstorming aqui de todos os obstáculos que elas estão enfrentando no momento. A partir daí, a gente vai criar soluções. Então, para cada obstáculo que o nicho tem, que o mercado tem, você vai criar soluções para aquilo, beleza? E depois disso tudo, a gente vai empacotar tudo e montar a nossa oferta. Como é que você vai montar a sua oferta agora? Toda oferta, ela precisa ser direcionável e precisa ter um sistema de entrega. Então, a primeira coisa que você precisa montar na sua oferta é o seu avatar. Você precisa ter um avatar muito específico. Você precisa saber com quem você está conversando, você precisa saber quem você vai ajudar, quem é o seu mentorado. Isso precisa estar muito claro. E se isso não tiver desenhado, se você não tiver anotado isso em algum lugar, eu te convido agora para que você anote o seu avatar em algum documento e anote o restante das coisas que eu vou passar aqui para vocês. Então, primeira coisa, defina o seu avatar. Segunda coisa, defina o resultado que você vai entregar para o seu avatar. Então, construa, por exemplo, aqui, construa um negócio de mentoria de 30 mil por mês em 4 horas por dia ou menos, por exemplo. Esse é o resultado que eu entrego aqui para os nossos implementados. Então, aqui está um modelo para você seguir esse modelo de resultado. Então, a gente tem um resultado, alcançar o resultado XYZ no prazo estipulado, sem o ponto da dor que a gente escolhe aqui e a reversão de risco.
Beleza? A segunda coisa que você tem que definir é o seu plano. Qual que é o plano que quando ela entrar na sua mentoria, ela vai seguir e ela vai atingir tal resultado. Por exemplo, aqui na nossa implementação, a gente otimiza a oferta, a gente otimiza os funis e a gente otimiza as vendas. Então, a gente otimiza o processo ponta a ponta, desde os anúncios até as vendas. E qual que vai ser o seu plano para fazer com que a pessoa chegue em tal determinado resultado, beleza? Isso aqui é muito importante, toda mentoria precisa ter o plano para a pessoa seguir. Segunda coisa, você precisa definir qual que vai ser o estilo da sua entrega e qual que vai ser o valor. Se for uma mentoria em grupo, eu sugiro você precificar, dependendo do nicho, tá? A partir de R$2.000 a R$6.000. Se for uma mentoria individual, eu sugiro você precificar a partir de R$4.000 a R$12.000, dependendo do seu conhecimento, do seu posicionamento. E o valor vai depender muito do resultado que você entrega para o aluno também. Mas aqui são algumas sugestões. Eu não estou falando para você aplicar esse valor aqui. Depois disso, você precisa ter a sua entrega. Definiu o avatar, definiu o resultado, sabe qual que é o plano que eles vão seguir, sabe qual que é o valor que você vai cobrar, agora você precisa entregar o produto. E a parte da entrega, ela é muito importante, que é ela que vai definir se o aluno vai ter resultado ou não. Então, eu chamo aqui de MCC, mentoria, curso e comunidade. Isso aqui é o básico, tá? Então, mentoria, a gente tem as sessões individuais, quinzenais de 30 minutos, reunião inicial, de onboard, de planejamento. Então, a gente vai ter toda a parte de mentoria, toda a parte dos módulos do curso e a parte da comunidade, onde você vai fazer aquele grupo fechado ali com as pessoas, tá? Com os seus alunos. Um ponto muito importante que eu queria tocar aqui é que, se você hoje não tem nada disso aqui, não espere fazer isso aqui para começar a vender. Tem muito mentor que chega em mim e fala: tô gravando curso, tô gravando 20 aulas, tô gravando 30 aulas para depois começar a vender. Não. Para vender mentoria não precisa ter curso, tá, gente? O que a gente sugere, o que eu sugiro aqui é você ter pelo menos, para cada pilar, você ter uma aula explicando, porque aquilo vai ser mais fácil o entendimento, você vai entregar algo mais rápido a partir do momento que a pessoa compra uma implementação, uma mentoria, seja o que for, ela já vai conseguir consumir o seu conteúdo e você vai reduzir a quantidade de perguntas. Entendeu? Você vai reduzir a quantidade do CS que você vai ter que fazer, do suporte, e evitar perguntas que são repetitivas, entendeu? Então, isso aqui é muito importante para você agilizar o processo. Por exemplo, aqui eu ensino como você vai subir um anúncio. Então, em vez de, para cada implementado, eu ter que explicar como é que sobe um anúncio, eu tenho uma aula explicando como é que sobe um anúncio. Aí depois a gente vai e sobe os anúncios juntos, entendeu? Mas tem uma aula sempre especificando como é que faz aquilo, se ele quiser rever. Então é muito importante você pelo menos ter uma aula, seja ela de 5 a 10 minutos para cada pilar seu, para 3 ou para 4 pilares, seja o que for, tá? Mas não é uma regra para você começar a vender. Se você não tem nenhum curso, nenhuma aula, não tem estrutura, comece a vender primeiro, entendeu? E você vai estruturando, tá bom? Não trava nisso aqui, tá bom, gente? Depois disso, a gente vai definir a escassez, beleza? E depois da escassez, a gente vai definir qual que é a urgência da nossa oferta. Prestem muita atenção que escassez é diferente de urgência. Então, vou ler aqui para vocês entenderem. Eu só abriria de 5 a 15 vagas por mês, no máximo, atendimento individual comigo. Então, o espaço é limitado, tá? Esse aqui é para, por exemplo da minha implementação. Agora, a urgência. Eu abriria e fecharia as inscrições a cada 2, 4 semanas, normalmente por cerca de 1 semana de cada vez. Então, você vê que a escassez é diferença de urgência, tá? A escassez fala algo que está escasso mesmo, que, por exemplo, tem poucas vagas, e a urgência fala quando essas vagas são abertas, até quando, entendeu? Então, vocês precisam ter isso para colocar na oferta de vocês, tá? É muito importante, beleza? Outra coisa vão ser os bônus, né, para a gente encerrar aqui a parte da entrega da oferta. Os bônus, eles vão ser rotativos, tá? Uma coisa muito importante aqui é que os bônus a gente entrega de uma forma mais, como é que eu posso falar? Uma forma mais bonita, entendeu? Por exemplo, eles já fazem parte da sua oferta, por exemplo, acesso gratuito a um evento presencial, acesso a workshops ao vivo futuros, entendeu?
eles já fazem parte da sua mentoria. O que você vai fazer com os bônus é entregar de uma forma mais bonita, uma forma visivelmente mais atrativa, beleza? Então é basicamente isso. Então, por exemplo, consulta individual de 45 minutos para planejamento estratégico. Isso aqui é uma forma mais bonita de falar do nosso onboard. Então você vai ter que pegar aí o que você tem na sua mentoria, quais são os entregáveis, quais são os pontos que você resolve o problema, você vai empacotar, né, igual a gente mostrou, e você vai transformar isso de uma forma mais atrativa e aplicar algumas coisas para os bônus, beleza? Tranquilo. Se você quiser criar outros bônus que vão facilitar, materiais, frameworks, vai ser muito bem-vindo aqui também, beleza, gente? Então essa é a nossa oferta, é isso que você precisa ter para a gente ter uma oferta clara e consolidada. Qualquer coisa fora disso aqui, você vai estar inventando, tá? Então, para você começar a vender a sua mentoria, você precisa saber valor, para quem, o resultado, o plano, preço, né? A entrega, ter um sistema de escassez, um sistema de urgência e os bônus. Tendo isso aqui, você já consegue vender a sua mentoria. Então, agora a gente vai passar pros funis. A parte dos funis aqui, antes da gente começar a passar, eu queria falar um negócio. Tudo que eu tô abrindo aqui, eu tô abrindo o ouro. Eu tô te entregando uma forma gratuita que você pode sair desse vídeo e começar a aplicar. Você vai ter muito resultado se você aplicar. Mas se você precisar de ajuda, claro, é só você clicar no link aqui, a gente marca uma chamada, a gente troca uma ideia, o link tá aqui debaixo do YouTube, a gente troca uma ideia e você vai ter a nossa ajuda. A gente vai implementar para você, você vai ter o meu acompanhamento individual, então a gente vai implementar para você cada etapa desse funil. Mas eu vou abrir o ouro aqui. É muito importante falar isso para você de fato pegar e anotar tudo e você pode aplicar a partir de hoje na sua mentoria. Tá? Até porque é muito simples essa aplicação, é muito fácil. Então, se você pegar e começar a aplicar um terço do que eu vou falar aqui agora, você já vai ter resultados muito bons. Então, como é que era o funil tradicional antigamente? As pessoas faziam anúncios, levavam para uma LP, a galera faz isso até hoje, depois a pessoa tinha um formulário, tem gente que bota vídeo hoje na landing page, né, para tentar qualificar mais um pouco, a pessoa põe um formulário e depois leva para uma call e depois da call ela tenta converter para venda. O problema desse funil tradicional é que o custo é muito alto para tentar achar um lead aqui que seja qualificado. Se os anúncios forem bons, a gente chega numa média de 15 a 30 reais por lead qualificado. Mas o anúncio precisa ser muito bom para a gente já tentar qualificar. Tem pessoas que colocam vídeos nessa LP também, funciona. Mas por que eu não gosto hoje e não uso tanto LP? Porque eu acho que no Brasil é algo que as pessoas já estão meio que saturadas, já sabem que a pessoa já vai vender ele para você. Eu não curto muito esse posicionamento, mas funciona, tá? Não tô falando que não funciona. Eu vejo hoje muita gente fazendo 50, 80 mil com esse funil aqui tradicional e tá tudo certo, tá, gente? Mas eu prefiro esse novo funil, tá? Eu prefiro esse novo funil, que é o funil que eu implemento para os meus implementados, que eu faço também e já me gerou muito resultado, que é a gente fazer anúncios, a gente leva para o Instagram, do Instagram a gente leva tanto para que essas pessoas virem seguidores ou para mensagens no direct, então a gente faz campanhas para inbound, né, para mandar mensagem para DM, ou a gente faz campanhas mesmo para seguidores, para visita nos perfil, e a gente consegue gerar esses leads por R$2 a R$4. Entendeu? Diferente do funil tradicional aqui. A gente consegue gerar de R$2 a R$4 essas pessoas que seguem a gente ou mandam mensagem no direct. E, gente, a partir do momento que essas pessoas seguem a gente aqui, entram no funil, eles entraram no funil, vão receber remarketing, vão receber todo tipo de anúncio até eles marcarem uma call e fecharem a venda comigo. Tá? Então é muito mais barato e é muito mais simples do que você ter que desembolsar dinheiro para fazer uma LP. Fazer LP não é barato, não é fácil, aí tem que ter um formulário, aí tem que ter integração. Então o processo aqui ele é mais difícil e não gera tanto resultado aqui. Então o nosso funil vai ser esse aqui, beleza? Então agora eu vou explicar passo a passo desse funil, e é justamente o funil que eu explico para os meus implementados. Eu tô entregando conteúdo de graça. Sai desse vídeo e aplica, porque se você aplicar esse funil, esse conteúdo que eu tô te passando de forma gratuita, imagina o que eu entrego na minha implementação, certo? Então vamos destrinchar como é que vai funcionar esse funil aqui para
para você poder aplicar, e é o mesmo funil que eu mostro para os meus implementados aqui. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter um post para turbinar, pra gente levar pro perfil, nosso Instagram, né? Então, vai ser um Story Ads, vai ser um Carousel Ads, ou vai ser o seu melhor conteúdo, dependendo ali se o conteúdo seguir o script certinho. Então, a gente vai pegar qualquer um desses três aqui e vamos turbinar para a gente gerar seguidores no nosso perfil do Instagram, beleza? Com um custo de menos de R$2, hein? Muito barato. Então, a partir daí que a gente transforma esse tráfego em seguidores, a gente vai primeiro fazer anúncios de remarketing para essa galera. Então todo mundo que virar meu seguidor, ela vai cair no funil. Então a partir do momento que ela cai no funil, ela vai receber anúncio, conteúdo meu o tempo todo. E a partir daí que ela entra no funil, a gente vai nutrir ela com nossos conteúdos. Seja conteúdos no Instagram, seja conteúdos no YouTube, se você tiver, entendeu? Então essa parte na nutrição é muito importante para você elevar o nível de consciência e a pessoa conhecer mais quem você é, do seu método, entendeu? Então a parte de nutrição é muito importante, beleza? Não negligencie isso aqui, beleza? Então a partir daí a pessoa vira seguidores, aí a gente vai levar ela para uma conversa da DM. Depois da conversa da DM a gente tenta marcar uma call, depois da call a gente tenta converter essa pessoa para um novo cliente, tá? Então aqui numa call a gente gera calls aí de 100 a 150 reais por call, tá? E um novo cliente, ele, um CAC, geralmente sai por 500 reais, a gente investindo, a gente tendo um retorno bacana, tá? Então esse é o funil, tá? Dá para você aplicar hoje. Você turbina algum Story Ads, Carousel Ads, seu melhor conteúdo para o seu perfil, para gerar novos seguidores. Você vai alimentar, nutrir com os conteúdos, fazer anúncios de remarketing, conversa na DM, marca call e essa pessoa vira um novo cliente. Erlen, mas como essa conversa na DM aqui, eu não sei como é que é. Vou te mostrar aqui agora. Como é que vai ser o script na DM para você conversar com essas pessoas? Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Para todo mundo que virar um novo seguidor, para todo mundo que entrar em contato com você, para todo mundo que engajar com o seu post, virem os seus stories e virem dos anúncios de inbound, né, de direct, de DM, você vai seguir essa mesma lógica. Tá? Então todo mundo que chegar no seu direct ou de forma de outbound, né, você ir atrás, ou de inbound, delas mandarem mensagem, você vai seguir esse script aqui. Primeira coisa que você vai fazer é uma pergunta qualificatória. Para todo nicho, para todo mercado, tem uma pergunta qualificatória, tá? Eu sugiro vocês fazerem uma para a conversa não ser tão extensa, mas vocês podem fazer uma, duas ou três. Quanto mais vocês qualificarem, melhor. Se seu nicho precisa de 2 perguntas para qualificar, perfeito. Se precisa de 3, perfeito. Mas vão ter nichos que precisam só de uma pergunta para qualificar. Então, a partir das perguntas da qualificação, a gente segue por encontro de objetivo, né? Qual que é o objetivo dessa pessoa? Por exemplo, fulano de tal, qual que é o seu objetivo para passar num concurso? O seu objetivo para ganhar tal peso? O seu objetivo para perder tal peso, tantos quilos? Entendeu? Você quer ter uma estabilidade financeira? Você quer fazer um casamento, né? Construir um casamento? Ou você quer ter só status mesmo? Você precisa entender a fundo qual que é o objetivo daquela pessoa. A partir daí, entendendo qual que é o objetivo, a gente tenta identificar o método atual que essa pessoa está utilizando. Então, por exemplo, a pessoa fala, estou utilizando o método XYZ. O que você vai falar nessa sessão aqui você vai falar, pô, esse método funciona, só que existem métodos melhores. A partir daí que você apresenta e fala que existe um método melhor, você identifica os resultados, né? Você identifica os resultados, se essa pessoa está tendo resultado de fato, se ela de fato está alcançando os resultados que ela está querendo, e se não tiver, você fala que continua martelando que existe um método melhor, é um método mais rápido, um método mais prático, e é muito importante aqui, nessas 2 caixas que eu acabei de mostrar para vocês, é que se a pessoa estiver bem, se ela estiver estudando com o método que está funcionando, se ela estiver tendo objetivos, tendo os resultados da forma que ela queria, gente, não adianta empurrar venda goela abaixo. Não adianta. Se eles estiverem bem, a gente não pode ajudar eles. Tá? Então, eu vejo muita pessoa tentando enfiar a venda goela abaixo, a pessoa não vai comprar, você vai perder seu tempo, vai ser desgastante. Beleza? E em vez de deixar aquele problema na cabeça do seu futuro mentorado, deixar aquele problema ser maturado, né? Em vez de
você enfiar a goela abaixo, façam isso aqui, esperem, tá? Façam essa análise, beleza? Então, se a pessoa não precisa de ajuda, a gente não pode ajudar, gente. É assim, tá? Assim funciona. Até porque o nosso foco aqui com a mentoria é ajudar pessoas. A gente não vai ajudar uma pessoa que já tá bem, né? Então, a partir daí, identificou os resultados, apresentamos um novo método, né? A gente fala, olha, eu sei que você está aplicando esse método, eu sei que esse método até que funciona, mas existe um método melhor que os meus alunos aqui, eles estão implementando, eles estão aplicando e hoje eles estão tendo resultado muito mais rápido, de uma forma muito mais prática, e apresentar e falar que você tem um método para isso. A partir daí, explicando isso, despertar essa curiosidade desse lead, a gente vai perguntar se eles querem uma chamada, uma call para você apresentar esse método, tá? Vão ter mentores aqui que, por conta do ticket serem mais baixo, não vão precisar de call. No direct mesmo ele já vai conseguir fazer algumas vendas. Esse foi o caso do Leandro, o meu implementado, meu mentorado, que ele fez algumas vendas só pelo direct. E o ticket dele era alto, né? E só que depois que ele implementou as calls, ele vendeu muito mais, tá? Mas vai ter um ticket assim abaixo de R$1.000. Se você vende ticket abaixo de R$1.000, você não precisa vender por call, tá? Você consegue vender ali no direct. Então, se você cobra R$1.000, R$800, R$500, você não precisa fazer call para vender a sua mentoria. Agora, se você cobra de R$2.000 para cima, você precisa fazer uma call, tá? Para vender, beleza? Então, esse é o script. É só você seguir todo esse funil, todo esse script que você vai ter resultado aí na sua mentoria. Então, esse é o funil. Esse é o funil que a gente aplica, né? O funil de marketing que a gente aplica. E agora vamos passar para as vendas. Como é que vai funcionar as vendas aqui agora, tá? Qual que é o objetivo das vendas? É maximizar a taxa de comparecimento e de conversão, beleza? Então, é isso que vocês vão fazer praticamente nas vendas, tá? Então, quais são os seus KPIs? Reveja suas calls, reveja os seus números, quais são os seus gargalos, tá? Então, essa é a estrutura para você implementar sozinho. Aqui na nossa implementação, a gente já acompanha com esses números e ajusta junto com você, tá? Mas esses são os números cruciais para as vendas, tá? Não negligenciem isso. Então, venda é fornecer o máximo de informação possível. Antes de você fazer qualquer pitch para a pessoa, você tem que fornecer o máximo de informação possível da sua mentoria, tá? E como é que a gente faz aqui? Como é que eu ensino e como é que é o melhor jeito? É fazer uma pré-call antes de você fazer uma call com a pessoa. Então, qual que é o objetivo da pré-call? É a gente fazer com que eles apareçam, claro, e fazer com que eles estejam aquecidos. Então, o que eu faço aqui? O que eu ensino? Apresentar as objeções antecipadamente da pessoa chegar na call, entendeu? Então, o que a gente faz aqui? A gente faz um pré-vídeo, a gente manda um vídeo para ela, a gente manda algumas perguntas, a gente manda entrevistas de alunos, mais as vitórias que eles tiveram, a gente faz vídeos que detalham todo o processo da mentoria, entendeu? Para ela entender o que ela está comprando, entendeu? Isso é muito importante para gerar confiança e clareza, tá? E algumas VSLs, alguns vídeos de vendas. Então, é basicamente isso que a gente faz para quebrar a objeção. E a pré-call por vídeo, a partir do momento que a pessoa agenda a call com a gente manda um vídeo para ela. Então, nesse vídeo, a gente vai agradecer pela reserva do horário, tá? A gente vai incentivá-la, a pessoa, para comparecer, a gente vai explicar a estrutura da chamada e vai encaminhar para ela todos os recursos, beleza? Imagine você receber isso antes de uma call. Você acha que a pessoa vai chegar aquecida já nessa call? Então, tem gente que chega na call só para pagar. A intenção é essa. As pessoas, ou elas vão gostar muito e chegar na call só para pagar, já foi sanada todas as objeções, só para saber mais um pouco e conversar com a gente, ou a pessoa nem vai comparecer porque aquilo não fez sentido para ela. Então, automaticamente, a sua taxa de conversão aumenta e você diminui a quantidade de horas que você faz com gente aí que não tem interesse e só tá curiando aí a sua mentoria, entendeu? Então, esse vídeo pré-call aqui é muito importante. É dessa forma que a gente vai nutrir e aquecer essas pessoas. Depois disso, tem os resultados aqui. Gente, é muito importante. Vou até dar uma pausa aqui para vocês entenderem. Gente, a gente tem uma mentoria, a gente tem uma implementação, seja ela em grupo, individual, você tem uma mentoria para entregar resultado, certo? Você está pegando o dinheiro da pessoa, você está se responsabilizando, falando que você vai levar a pessoa, vai tirar ela do ponto A e ir para o ponto B. Então, gente, é matemático. Eu tenho um propósito de vida que é ajudar
mentores a ajudar pessoas a chegarem em tal objetivo. Esse é o meu propósito de vida. Eu prefiro ajudar pessoas porque eu sei que eu ajudando pessoas, o dinheiro, a lucratividade, ela vai ser só um benefício que eu vou ter ajudando as pessoas. Você ajudando mais pessoas, é claro que esse dinheiro vai retornar. Então, quanto mais pessoas felizes com o seu processo, com o seu plano, com a sua mentoria, mais pessoas tendo resultado, mais dinheiro você ganha. Quanto menos pessoas, mais churn, mais cancelamento, mais as pessoas falam mal da sua mentoria. Então, gente, eu sei que tudo que a gente falou até agora de marketing, funil, vendas é muito importante. É a engrenagem que vai fazer com que sua mentoria venda todo dia. Mas se tua entrega não for boa, se o seu acompanhamento não for bom, gente, não venda mentoria. Sério, mentoria é você se preocupar com a pessoa. Mentoria é você acompanhar essa pessoa lado a lado, de perto. Então, se você não tem esse desejo latente no seu coração de ajudar pessoas, e você tá pela mentoria pelo dinheiro, você não vai durar muito no mercado. Entendeu? É uma frase até que dura, mas é muito importante. Eu tô nisso porque eu tenho um propósito de vida, eu cumpro princípios bíblicos e o meu desejo é que pessoas sejam mais felizes, tenham mais estilo de vida, tenham mais resultados, entendeu? Então eu tenho prazer em ajudar pessoas. Esse é o meu diferencial, entendeu? Por isso que eu tô entregando ouro aqui para vocês. Então vocês precisam focar no resultado. Isso aqui é mais importante do que praticamente tudo que a gente viu até agora. Então, foque no resultado, gente. Entregue resultado para os seus mentorados. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar o processo? Vamos supor que você acabou de vender, a gente teve o pagamento recebido, a gente envia para a pessoa assinar o contrato, certo? E do contrato a gente mandou uma mensagem, um e-mail de onboard, tá? Aqui tem um modelo que você pode seguir, mas é uma mensagem explicando para ela entrar no nosso link do grupo do WhatsApp, para ela ter acesso ao curso, para ela ter acesso à comunidade e para ela ter o roadmap, né? Que é o planejamento ali para ela seguir, beleza? Então é basicamente isso, tá? Você pode pegar esse modelinho aqui que eu tenho, beleza? E vamos lá, cada oferta ela é diferente e a gente tem algumas ações gerais aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer é confirmar a decisão de compra nas primeiras 24 horas. Então o que a gente vai fazer nas primeiras 24 horas, 48 horas? O mais importante é integrá-los corretamente, né? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, durante 24 horas, vocês têm que entregar o máximo de coisas possíveis para essa pessoa. Então vocês têm que dar o acesso imediato para ela, para que aquela decisão de compra que ela fez, ela seja sanada, entendeu? Então, se você não entregar, vai ficar muito fácil para essa pessoa cancelar, pedir reembolso. Então, se a pessoa comprou na hora e tiver um atraso para ela receber acesso, cara, vai ser muito fácil, entendeu? Para ela sair, pedir reembolso, falar que não entrega e já ficar com essa decisão de compra mais com o pé atrás, entendeu? Primeiras 24 horas, entrega tudo, call on board, já marca boas-vindas, já dá todos os acessos aos materiais e à comunidade. Segundo, você já monta com ela um roadmap, né, que a gente monta aqui, é um roadmap, que é explicando as fases, né? Então, primeira fase, entrar no grupo do WhatsApp. Segunda fase, assistir o módulo tal, entendeu? Então, para cada fase, vai ter algo específico. Então, primeira fase, todos os acessos. Segunda fase, primeiro módulo, por exemplo, otimização de oferta, o review do funil, né, que a gente mostra. Então, para cada fase, tem algo específico, então direcione essas pessoas. Segundo, você vai ter o curso e o conteúdo, certo? Então, defina as expectativas da jornada dos seus mentorados. Gente, é muito importante a gente definir as expectativas quando eles entram na sua mentoria, por quê? Se a pessoa acha, vou colocar aqui, se a pessoa acha que vai ser muito fácil, essa pessoa vai desistir. O contrário, se ela achar que vai ser difícil, na verdade for fácil, essa pessoa vai ter sucesso. Então, por exemplo, é muito simples aqui a matemática. Se você ficar o tempo todo falando que você entrega algo simples, algo fácil, algo que a pessoa vai ter dinheiro em 2 dias, gente, se ela achar que vai ser tudo muito fácil, e quando ela entrar na sua mentoria for algo difícil, vai ter o cancelamento. Então, gente, foca com que a pessoa pense que seja algo difícil, é muito entregável, só que quando ela chegar na mentoria, ela vai ver que é algo fácil. E, gente, isso tem que ser alinhado, as expectativas têm que ser alinhadas, tá? Você precisa alinhar essas expectativas na call de onboard que você tem com o seu aluno, beleza?
Então, ofereça para eles algo para consumir também, tá? Durante esse processo de pagamento, esse processo de entrada, beleza? Para eles não se sentirem, pô, comprei algo, cadê? Entendeu? Isso aqui é muito importante. Vamos lá, acompanhe. A pessoa pagou, acompanhe o plano de pagamento, qual que é o mês do programa, número de chamada atendida, dificuldades e etapa atual. É esse acompanhamento que você vai ter com os seus alunos. Então, resultado é igual a tudo na sua mentoria, tá? Então, vocês vão ter que acompanhar. Alunos com sucesso, eles fazem upsell. Então, a gente tem mais dinheiro. E alunos sem sucesso, eles não fazem upsell e querem reembolso. Tá? Então, gente, façam o dever de casa de vocês. O que vocês têm que fazer como mentor é acompanhar, ver qual o plano de pagamento que eles têm, qual que é o prazo ali, né? Qual que é o mês que eles estão, o número de chamadas, dificuldade, etapa atual. Isso aqui, gente, é o básico, coisa que muita gente nem faz, tá? Vocês precisam acompanhar os seus alunos, gente, vocês precisam entregar resultado para eles, tá? Eles pagaram para estar dentro da mentoria de vocês, beleza? Então, essa é a parte das vendas, né? Vocês podem ver que é um funil, um processo bem grande, uma estrutura bem grande, mas essa é a parte das vendas. Agora eu quero chegar a como é que você vai escalar isso, né? Eu quero te mostrar como é que você vai escalar isso tudo. Então beleza, vamos para a escala aqui. O objetivo, né, da escala é gerar mais dinheiro, mais ou melhor, e eu já vou explicar para vocês, beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Já que você já tem essas métricas, né, desde taxa de conversão, taxa de comparecimento, total de chamadas, valor médio do pedido, valor recebido, receita, origem dos leads, comissões, agora que a gente já tem isso aqui tudo, a gente vai seguir para esse mesmo processo. Esse processo vai ser contínuo na sua mentoria. Então, as pessoas vão entrar, eles vão seguir o plano, eles vão sair e depois eles vão entregar um feedback para outros mentorados ou futuros mentorados, tá? Então, é muito importante a entrega aqui. Por isso que eu falo, é muito importante a entrega, beleza? Então, a partir daí a gente vai ter as nossas métricas. Então, a gente vai fazer algumas análises aqui para vocês verem como é que a gente escala isso tudo. Então, vamos comparar isso aqui. Vocês podem ver aqui que a minha taxa de conversão, ela aqui está 25%, mas se aumentar para 50%, eu já consigo quase triplicar o valor de cash collected aqui e de receita. Então, vocês verem que com 25% da taxa de conversão, eu tenho 3 mil de receita. Mas só que quando eu faço 50%, né, da taxa de conversão, eu tenho 9 mil de receita, beleza? E aqui a gente vai seguindo só melhorando os números. Essa que funciona a escala. Então, por exemplo, se eu pegar a taxa de comparecimento e aumentar para 75%, eu já saio de 1.500 e já chego em 9 mil reais de cash collected, tá? De lucro que a gente recebe ali. E aí eu chego em 18 mil de receita, aumentando e melhorando algumas taxas, entendeu? Melhorando algumas métricas. E se eu sair dessas taxas e melhorar o total de calls que eu faço, eu já consigo praticamente que duplicar, triplicar isso. Então, eu chego nos 36 mil de receita. E se eu levar mais pessoas para minha VSL, eu chego na receita de 72 mil. E se eu melhorar as minhas taxas de conversões, melhorar a taxa de visualização e aumentar o valor da minha mentoria, eu chego na receita de 120 mil reais. A escala, ela vai funcionar igual eu coloquei aqui, eliminar gargalos. Então, lá no início, a gente está fazendo 3 mil, tá tendo 3 mil reais de receita, a gente tem essas métricas aqui. Vamos melhorar a taxa de conversão, vamos melhorar a taxa de comparecimento, vamos aumentar o ticket do produto, vamos aumentar o total de calls que a gente faz, entendeu? Então, é melhorando cada métrica que a gente tem uma escala orgânica, uma escala saudável. Então, é basicamente isso que funciona a escala. Pode ser, gente, e assim, pode ser que isso aqui sejam números, né, fictícios, né? Eu tô colocando aqui para dar exemplo para vocês. É claro que alguns números aqui não, né, são fictícios, mas é só para vocês entenderem como a escala funciona. É a gente pegar todo esses números aqui, essas métricas e melhorar até a gente bater os nossos 100 mil reais de receita, entendeu? E é isso que a gente quer. Essa é a verdadeira escala. Não é só botar mais dinheiro lá no tráfego que eu vou escalar. É melhorar todo esse funil, todas as métricas aqui, beleza?
Então, a gente já vai para o conteúdo orgânico aqui, né? Depois que a gente melhora, né, a gente vai para o conteúdo orgânico. Então, o conteúdo orgânico, ele tem um tráfego mais quente, mas é gratuito, é mais inconsistente. Então, por exemplo, o tráfego orgânico, a gente postar conteúdo no YouTube, no Instagram, ele é mais barato, ele vai trazer mais pessoas, né? O que a gente quer é trazer mais pessoas. Então, o Instagram, ele tem a tendência de ter mais pessoas olhando o nosso perfil. Então, vocês podem ver aqui que ele é o topo do nosso funil, o Instagram. Então a gente tem bem mais olhos olhando para ele. E o YouTube, se você usa ou não, ele é muito bom para a gente melhorar essa galera toda aqui. Tá? Tem gente que vende só com o Instagram, não tem problema. Mas se você implementar o YouTube e fazer vídeos longos, você vai melhorar toda essa galera aqui. Beleza? É basicamente esse o nosso conteúdo orgânico. E os anúncios, gente, os anúncios são simples. A gente paga por visualização, não é um tráfego mais frio, mas ele é um tráfego mais sustentável. A gente consegue ter mais previsibilidade dessa galera que está chegando no nosso Instagram. E aqui tá mais um script para vocês aplicarem nos anúncios de vocês. Então é só seguir esses scripts aqui. Então, por exemplo, para você criar um anúncio para levar seguidores ou para DM, você precisa ter um gancho impactante, né, direcione o público-alvo, menção mais específica, aí você já faz uma CTA, prova social, benefício, prova social, autoridade barra benefício, mais benefício e outro CTA, tá? Então, para você sair hoje já fazendo seus anúncios e ter uma estrutura, só seguir esse script aqui, tá? Que você já vai fazer bons anúncios hoje aí na sua mentoria. Então, pessoal, essa foi toda a estrutura, tá? Você pode sair hoje, implementar hoje na sua mentoria, tá? Espero que tenha te ajudado. E se você quiser ajuda para a gente implementar isso na sua mentoria, se você quiser um acompanhamento próximo meu, olhando no detalhe junto contigo, a gente implementar cada etapa, desde do nicho, olhar seu nicho, mercado, oferta, marketing, vendas, cada métrica daquelas ali. É só marcar uma call aqui comigo, com o link que tá aqui embaixo, a gente troca uma ideia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, pra cima, valeu!